Taxas fixas significam controle quase que absoluto sobre o preço do dólar no mundo pela administração federal norte-americana. Taxas fixas cambiais e taxas de juros fixas. Quer dizer, as moedas dos países mundo afora que participassem do comércio internacional e do sistema monetário internacional se vinculariam ao dólar. E o dólar falaria bem assim para o mundo: eu estou vinculado às minhas reservas em ouro no Banco Central norte-americano, no Fed, no Federal Reserve. É isso, muito importante. Então, com o fim das taxas fixas, com o fim do padrão dólar-ouro, as taxas flutuaram. E o que significa isso? Taxas cambiais flutuantes. Significa que a circunstância mudou completamente. Agora os capitais internacionais deslocam-se com maior velocidade. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos passa a não ter a hegemonia sobre o preço do dólar no mundo. Ele começa a partilhar esse poder com o capital internacional. Então, com taxas flutuantes, a entrada e saída de dólares dos diversos países mundo afora se intensifica em velocidade mais que absurda. Os capitais se deslocam mundo afora numa velocidade muito grande. Capitais entrando e saindo de diversos países a todo momento. Taxas cambiais flutuantes. O preço do dólar flutua de acordo com o mercado internacional. Taxa de câmbio. E a taxa de juros? A taxa de juros passa a servir como um meio de se atrair dólares que estão navegando no mundo afora, entrando e saindo dos diversos países que participam do comércio internacional e do sistema monetário internacional. Isso transformou as taxas fixas, o fim do padrão dólar-ouro, transformou as taxas fixas sobre o preço do dólar em taxas flutuantes. O preço do dólar subiu porque o poder sobre o dólar começou a ser exercido partilhadamente e com grande preponderância pelo mercado financeiro global, liderado pelo mercado financeiro norte-americano. Eis o início do neoliberalismo. Esse é o contexto do início do neoliberalismo. Taxas cambiais flutuantes, o preço do dólar estabelecido pelo mercado internacional e as taxas de juros sendo usadas como meio de se atrair dólares que estão navegando e migrando no mundo a todo momento de um local para o outro. Mundo sem fronteiras. Globalização financeira esgarçada ao limite do impossível, do imaginário. Eis o início do neoliberalismo. Ainda na década de 1970, ocorreram duas grandes crises do petróleo. O primeiro choque do petróleo ocorreu em 1973, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, comandada pelos árabes, promoveu deliberadamente e intencionalmente o aumento de preços do petróleo por meio da redução da oferta de petróleo ao mundo. E quem era o maior consumidor de petróleo do mundo nessa época? Os Estados Unidos da América. Não é difícil perceber que os preços subiram muito nos anos 70 nos Estados Unidos por conta de crises no mercado de petróleo no mundo. As cadeias globais de produção e abastecimento de petróleo se desorganizaram nos anos 70. Crises do petróleo no mundo. Os árabes reduziram a oferta de petróleo ao mundo, e principalmente aos Estados Unidos da América, em virtude da retaliação ao apoio norte-americano e ocidental a Israel durante a Guerra do Yom Kippur, em 1973, resultando na vitória israelense sobre os países árabes da região. O segundo choque do petróleo ocorreu em 1979,
com a desorganização da produção petrolífera iraniana em virtude da emergência e surgimento de instabilidades políticas que levaram ao poder um governo anti-americano, um governo hostil aos interesses dos Estados Unidos da América, agravado pela guerra contra o Iraque, outro grande produtor de petróleo no mundo. As cadeias globais de produção e oferta de petróleo no mundo na época dos anos 1970 se desorganizaram. As cadeias globais de petróleo e abastecimento de petróleo no mundo, as cadeias globais de produção e abastecimento de petróleo no mundo na época dos anos 1970 se desorganizaram. Duas grandes crises do petróleo, 1973 e 1979. Guerra do Yom Kippur e Revolução Iraniana do Ayatollah Khomeini. Revolução Iraniana e guerra contra o Iraque, outro grande produtor de petróleo no mundo. Criam-se, pois, todas as condições a partir desses eventos críticos na década de 1970 para a crise inflacionária sobre a economia norte-americana na virada dos anos 1970 para os anos 1980. Inflação nos Estados Unidos, a grande potência econômica de sempre. Logo, inflação no mundo todo. E vamos ao terceiro grande evento não observado pelo regime militar que aconteceu no mundo. Regime militar que aconteceu no Brasil, mas evento de impacto que ocorreu no mundo que não foi observado pelo regime militar. E isso prejudicou muito a economia brasileira até ao momento presente. Lançarei mão de um artigo do jornal Folha de São Paulo por Sudep Reddy e Gustavo Patu, escrito em 9/12/2019. Ao destruir inflação nos Estados Unidos, Paul Volcker tornou a dívida pública do Brasil impagável. Presidente do Banco Central norte-americano na década de 1980, elevou os juros a 20% ao ano, o que provocou colapso econômico em países emergentes, entre os quais o Brasil. Por quê? Porque o regime militar endividava o Brasil em dólar. O regime militar financiava os seus planos de desenvolvimento econômico a partir do crédito externo. O regime militar tomava dólares emprestados para financiar o desenvolvimento do Brasil, a industrialização no Brasil e a urbanização das grandes cidades brasileiras, surgimento de novas cidades, industrialização e urbanização. Só que à custa do endividamento externo. Logo, quando veio o ciclo econômico dos anos 1980, o Brasil morreu. Década perdida. Descontrole na moeda nacional. Perda de controle sobre a dívida federal. Por quê? Grande parte dela era em dólar, moeda sobre a qual o Brasil não tem controle. É isso. Paul Volcker, que derrotou a inflação descontrolada como presidente do Banco Central norte-americano na década de 1980, morreu aos 92 anos de idade, em casa, no dia 8/12/2019, após uma longa doença. Ele se tornou um dos presidentes mais impopulares da história do Fed, Federal Reserve, Banco Central norte-americano. Paul Volcker elevou as taxas de juros nos Estados Unidos a até 20% ao ano, a fim de derrotar a disparada da inflação que consumia a economia dos Estados Unidos na década de 1970.